Minha história com o stalker obsessivo que eu tive na escola com 11 anos. Em 2015, quando estava no 6º ano, passei por uma fase horrível. Um garoto mais velho, chamado Márcio, com uns 12 ou 13 anos, não me largava. Ele sabia tudo sobre a minha vida e tinha espiões na minha turma só para dar informações para ele. Márcio queria me controlar de qualquer jeito, mesmo estando ele no 7º ano e eu no 6º. Infelizmente, nenhum adulto na escola ajudava. A coordenadora ainda me culpava pela situação, e acredito que isso rolava porque a família do Márcio era de políticos e tinha boas condições. Alguns professores até tentavam ajudar o Márcio a se aproximar de mim. Comecei a lanchar no banheiro, sem conseguir lidar com aquilo tudo. Márcio era um stalker obsessivo, decidido a ficar comigo de qualquer forma, mesmo eu negando de todas as maneiras. Ele passava a mão em todo o meu corpo, me assediando, embora evitasse minhas partes íntimas. Ele passou o ano inteiro me perseguindo. A coisa ficou pior quando comecei a receber ameaças de morte de meninas que gostavam do Márcio, já que ele era o garoto mais disputado pelas garotas da minha idade. Milene, uma garota que morava na rua de trás, me ameaçou dizendo que, se eu fizesse algo contra o Márcio, o irmão dela, que era bandido, ia invadir minha casa. E ela sabia onde eu morava. A situação ficou ainda mais complicada quando Márcio descobriu que o Natan, um amigo que conhecia desde 2008, estava afim de mim. Natan se declarou para mim pouco antes do recreio, e eu fiquei em choque, sem saber o que dizer. Logo depois, o Márcio ameaçou matar o Natan se eu continuasse falando com ele. Eu sabia que o Márcio era realmente perigoso e não podia arriscar a vida do Natan. E o pior, só eu sabia dessa ameaça. Tive que afastar o Natan de mim de uma forma que convencesse o Márcio. Minha vida estava sendo monitorada, e qualquer tentativa de avisar o Natan em segredo poderia ser descoberta. Tomei a pior decisão da minha vida, fiz o Natan me odiar. Contei para todo mundo que odiava ele também. Pedi para Samara, a maior fofoqueira da turma, levar um recado para ele. Sabia que ela espalharia para todos, inclusive para o Márcio. No recado, disse que achava o Natan nojento, podre, que ele parecia o próprio diabo e que só tinha feito ele gostar de mim por diversão. Disse essas coisas horríveis para que ele acreditasse que eu nunca me importei e não tinha motivo para se aproximar de mim de novo. O plano deu certo. Natan passou a me odiar, e o Márcio deixou ele em paz. Mas isso me custou tudo. A turma toda passou a me odiar, até os professores. Fiquei sozinha e virei a vilã da história. Naquela época, eu não tinha celular nem redes sociais, e só via meus amigos na escola. Não havia uma forma de me comunicar com alguém sem que o Márcio descobrisse. E para fechar com chave de ouro, eu já ia me mudar de qualquer jeito, mas o Márcio era tão obsessivo que me perseguiu até o último dia de aula e até repetiu o ano só para tentar ficar na mesma turma que eu no ano seguinte. Quando contei, no último dia, que ia me mudar, ele fez o maior escândalo, chorou, se jogou no chão e prometeu que ainda ia me encontrar de novo um dia, dizendo até que um dia ia casar comigo. E aí, senhores, gostaram da história? Pois essa foi só a primeira, e a segunda que nós separamos é igualmente absurda. Vamos lá. Por 3 meses, meu colega de quarto pagou o aluguel e nunca apareceu em casa. Parecia a melhor parceria de casa que eu já tive. Arrumar alguém nessa cidade sempre é um risco. Anúncios desesperados e encontros de 10 minutos com estranhos, tentando decidir se você pode confiar neles na sua casa. Depois que meu último acordo terminou com meu colega de quarto tentando instalar um estúdio de podcast em casa no meio da sala às 3 da manhã, tudo o que eu queria era algo descomplicado. Alguém que paga o aluguel em dia e basicamente não me atrapalha. Léo parecia perfeito para isso. Ele era consultor geológico e trabalhava no exterior constantemente. De acordo com o anúncio, às vezes ele ficava fora por meses. Ele só precisava de um endereço residencial, um lugar para guardar algumas coisas e um lugar para dormir algumas vezes por ano, talvez por uma semana ou mais a cada poucos meses. O que ele estava disposto a pagar de aluguel parecia muito, considerando que ele mal estaria aqui, mas ele explicou que facilidade era mais importante que preço para ele e ele gostava da localização do meu apartamento. Nos encontramos uma vez em uma cafeteria. Ele era normal. Educado. Bem apessoado. Aperto de mão firme. Quando terminamos o café, ele já tinha transferido 3 meses de aluguel mais o depósito de segurança. Ele foi para a América do Sul na manhã seguinte e disse que não voltaria por 3 meses. Ele mudou suas coisas naquela tarde, quando eu estava fora, então eu nunca o vi. Parecia o cenário perfeito, um colega de quarto que existia principalmente no papel. Por 2 meses, foi.
O apartamento estava silencioso e calmo. Parecia que eu tinha um lugar só para mim, só que mais barato. Então, pequenas coisas começaram a acontecer. A primeira vez foi sutil o suficiente que eu quase me convenci de que tinha imaginado. Uma foto emoldurada minha e da minha irmã, que eu costumava guardar em uma mesa perto da porta da frente, estava na estante da sala. Fiquei parada ali por um longo minuto tentando me lembrar de colocá-la ali. Não consegui me lembrar de ter tocado nela. Eu estava ocupada, cansada, estressada com o trabalho, e então parecia a explicação óbvia que eu tinha feito isso subconscientemente e esquecido. Coloquei de volta e tentei não pensar nisso. Uma semana depois, minha caneca de café favorita sumiu. Não estava nos armários, na pia ou na lava-louças. Depois de uns 10 minutos, encontrei na pia do banheiro. Tentei me lembrar de levar café para o banheiro, beber enquanto escovava os dentes, mas nenhuma memória veio. Novamente, disse a mim mesma que estava muito estressada, muito esquecida. Mas o apartamento começou a parecer diferente depois disso. A quietude que antes era calmante agora era observadora. O prédio rangia e se acomodava à noite da mesma forma que sempre fez, mas cada som parecia mais intencional. Então a comida começou a desaparecer. Não em grandes quantidades, nada óbvio. Uma única maçã da tigela, uma fatia de queijo faltando de um pacote novo. O tipo de coisa que você duvida de si mesmo. Comecei a prestar mais atenção ao conteúdo da geladeira. No dia seguinte, a lingueta de uma lata de refrigerante estava na bancada. Eu não tinha aberto. Foi nesse ponto que o verdadeiro pavor começou a me consumir. A porta do Léo no final do corredor permaneceu fechada. Ele já estava fora há quase 3 meses, só nos correspondemos por e-mail 2 vezes, uma para confirmação do aluguel e outra porque perguntei como estava o projeto. Indefinido. Projeto estendido. Espero que esteja tudo bem. Uma noite, quando cheguei em casa, notei um cheiro. Fraco, mas definitivamente lá. Terroso, metálico, ligeiramente úmido. Estava errado. O cheiro parecia vir do quarto do Léo. Cheirei mais perto da porta dele. Algo foi esquecido lá dentro? Derramado quando ele saiu. Mas não cheirava nada específico que eu pudesse pensar. Naquela noite, acordei com um som suave de raspagem vindo do corredor. Sentei-me ereta, me esforçando para ouvir. Observei a fresta de luz sob minha porta, esperando uma sombra passar. Nenhuma sombra veio. Eventualmente, decidi que era apenas o prédio antigo se movendo. Na manhã seguinte, encontrei a pegada. Estava no azulejo da cozinha, a poucos metros da porta do Léo. Uma marca de lama da frente de uma bota, com terra escura grudada nela. Meu sangue gelou. O cheiro, a comida, a caneca, a pegada. Alguém esteve dentro do meu apartamento. Considerei ligar para a polícia, mas o que eu diria? Uma caneca movida, um pouco de sujeira no chão? Eu sabia qual seria a resposta. Na semana seguinte, eu pulava a cada som. Coloquei uma cadeira contra a porta do meu quarto à noite. Eu não conseguia dizer qual pensamento era mais assustador, que eu não estava sozinha no apartamento, ou que eu estava realmente perdendo a cabeça. Mas na última terça-feira à noite, cheguei em casa e notei que a porta do Léo estava entreaberta. Não tinha sido aberta em meses. Eu apenas fiquei na entrada, paralisada. Léo. Sem resposta. Léo? Você está em casa? Nada. Minhas mãos tremiam enquanto eu seguia pelo corredor. Empurrei a porta mais para dentro e procurei o interruptor de luz. O quarto estava completamente vazio. Não havia cama, nem cômoda, nem caixas ou pertences. Nada. Era como se ninguém nunca tivesse morado no quarto. A única coisa que eu podia ver no quarto era uma fotografia Polaroid colada na parede oposta, na altura dos olhos. Eu andei até lá e atirei da parede. Era eu, dormindo, na minha própria cama. Tirada do pé do colchão. Meu rosto parecia fantasmagórico e em branco por causa do flash. A cadeira era visível, presa contra a maçaneta da porta do meu quarto, no fundo da fotografia. Estava datada no verso da noite anterior. Meu estômago se contraiu e eu cambaleei para trás, meu calcanhar pegando em algo no chão atrás da porta. Uma mala de lona. Dentro, emaranhadas e lamacentas, com espinhos grudados nelas, estavam minhas roupas. E fotos. Dezenas delas. De mim cozinhando. Sentada no sofá. Assistindo TV. Em pé perto da pia. No bolso lateral da mala,
Um pequeno saco plástico continha pedaços do meu cabelo e aparas de unhas. Eu corri. Saí do meu apartamento sem nenhum dos meus pertences, ligando para a polícia do posto de gasolina mais próximo, a 3 quilômetros de distância. Quando a polícia revistou o apartamento, eles não encontraram nada. O quarto do Léo estava vazio e limpo de todas as evidências. Não havia mala, nem fotografias e nem cheiro dele no quarto. O proprietário afirmou que Léo havia pago o aluguel e não parecia saber nada sobre ele. O número de celular de Léo estava desconectado, o único registro de sua presença sendo uma carteira de motorista vinculada a uma caixa postal. Mudei de cidade há 2 dias, não posso dizer onde estou. Tenho 3 fechaduras na minha porta da frente. E todas as noites eu acordo com a nítida sensação de que alguém está parado na minha porta, observando. Eu pensei que tinha encontrado o colega de quarto perfeito, alguém que nunca estava lá. A verdade é que ele sempre estava lá,